O tema dessa noite é: Deus te liberta de uma má consciência. Repita comigo: Deus me liberta de uma má consciência. William, por que você colocou esse tema? Por que essa mensagem hoje vai falar ao meu coração, sendo que eu não tenho uma má consciência? Olha para o seu irmão e para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu vou te provar que você tem uma má consciência. Por quê? Porque nós viemos, e aqui rapidamente eu vou falar um pouco sobre a aula do nosso curso Maximize. Eu sempre estou dando algumas pinceladas para instigar você a se matricular no curso agora no segundo semestre. Mateus, estou de olho em você, Juninho, enfim. Nós vamos ter aqui, a próxima turma já vai ser a terceira turma, né? Terceira turma do nosso curso Maximize. E uma das coisas que a gente aprende no nosso curso Maximize é que não tem a ver somente com o pecado que eu cometo, mas que tem a ver com uma natureza pecaminosa que habitava em mim, sim ou não? Então, existe uma natureza pecaminosa que por causa do pecado de Adão, então antes de eu conhecer a Jesus, eu vivo escravo dessa natureza. Outrora, uma vez conectado agora com Jesus, eu reconheço a soberania de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então essa natureza pecaminosa fica lançada lá no mar de esquecimento e agora tem uma natureza divina vivendo dentro de mim, sim ou não? Que vai me transformando, me santificando a cada dia que eu me aproximo dele. Sim, faz sentido, sim ou não? Só que nós aprendemos lá também sobre as funções que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Sim ou não? E aí a semana passada eu lembrei vocês sobre as funções da alma e hoje eu quero falar nessa introdução sobre as funções do espírito. As funções do espírito é consciência, comunhão e intuição. Repita comigo. Consciência, instinto, intuição e comunhão. Então logo quando Adão pecou, o Espírito, a Bíblia nos diz que Deus falou para Adão que quando ele comesse do fruto, Adão iria morrer. Vocês conhecem essa passagem, sim ou não? Mas outrora, quando Adão comeu, ele morreu, sim ou não? Ele não morreu, ele ficou vivo. Então o que aconteceu quando Adão comeu do fruto? Algumas funções do Espírito foram desequilibradas, foram alteradas. O que foi alterado? A consciência permaneceu, sim ou não? Você tem consciência, sim ou não? A consciência permaneceu, mas ela foi alterada. A intuição permanece, por quê? Por exemplo, geralmente a gente fala sexto sentido, mas eu gosto de dar o exemplo de mulher e de mãe, que tem uma intuição melhor, sim ou não? Às vezes alguma coisa vai dar errado, a gente desobedece a mãe, e a mãe falava, eu não te falei? Isso significa o quê? Intuição de mãe. A gente não sabe explicar, mas a mãe sentiu algo que ia dar errado. A minha esposa tem uma intuição muito aflorada, porque a frase dela, minha cunhada está aqui, a irmã dela, não vai deixar eu enganar. A frase dela sempre é, depois que deu ruim, eu te avisei, por que você não me ouviu? Estou mentindo, Priscila? Ela não gosta dessa frase? Eu te falei, você não me ouve. Então a intuição dela é bem aflorada. Brincadeiras à parte. O que eu estou querendo dizer é que realmente o que foi cortado ali foi a comunhão. Repita comigo, comunhão. Então a consciência permaneceu, a intuição permaneceu mesmo de forma deturpada, desequilibrada, mas a comunhão foi cortada. O homem agora não tinha mais livre acesso ao Pai, ao seu Criador, porque havia agora uma natureza pecaminosa. E aí na aula a gente fala sobre o plano de redenção de Deus, mas o intuito aqui é falar de uma das funções do Espírito, que é a consciência. Então nós precisamos nos libertar de uma má consciência, de uma consciência que foi realmente deturpada pelo pecado. Então há muitos dentre nós que são convertidos sim, que estão dentro da igreja sim, mas ainda vive com uma consciência escravizada no pecado. Uma consciência escravizada, não estou falando que você comete pecado, mas quando eu falo uma consciência escravizada no pecado, é uma consciência que vive debaixo de culpa, acusação e de medo do Pai. E nós não precisamos ter medo do Pai, porque Ele nos ama. Repita comigo, Ele me ama. E eu não vou colocar de novo o louvor,
me ama. Mas eu e você precisamos ter a consciência que somos amados de Deus. Por isso que eu estou dizendo o tema da mensagem de hoje. Deus nos liberta de uma má consciência. Porque nós somos convertidos, sim ou não? Nós temos comunhão com Deus agora, sim ou não? Nós cantamos aqui, nós louvamos também que o véu foi rasgado e que não há mais separação. Nós temos comunhão com Deus. Mas como está a minha e a sua consciência diante de alguns erros? Como está a minha e a sua consciência diante de algumas falhas? De alguns tropeços? Quem aqui já errou tentando acertar? Levanta a mão. Você fez achando que era certo e depois você errou. Então eu não estou aqui falando de pecado. Porque pecado você tem a consciência que é pecado, sim ou não? Mas eu estou falando de atitudes e comportamentos que você, com uma boa intenção, você fez achando que era o certo e depois você entendeu que era errado. Por quê? Porque a nossa consciência a todo momento precisa ser transformada. E ela só é transformada à medida que nós colocamos ela à disposição, à exposição à palavra de Deus, sim ou não? Romanos 12:2 vai dizer o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. Através do quê? Para que nós possamos, através do conhecimento da palavra, para que nós podemos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se nós não renovarmos a nossa mente, a nossa consciência, nós não vamos conseguir desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí a pergunta que não quer calar e você não precisa me responder: você está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Você está vivendo o seu chamado? Você está vivendo o seu propósito? Se sim, amém, glória a Deus, você já está no processo de uma consciência purificada. Mas se não, é porque você ainda não renovou a sua mente através da exposição da palavra. E quando nós não renovamos a nossa mente através da exposição da palavra, ou até mesmo do conhecimento do amor do Pai, nós vamos ficar baseado numa má consciência que vai sempre colocar sobre mim e sobre você. Deus castiga, Deus não aceita o que você fez, Deus está chateado, Ele está entristecido com você, sim ou não? Nós precisamos lutar e nos esforçar todos os dias quando cometemos alguns erros, para realmente entrar nesse lugar e falar: Senhor, me perdoa, mas eu sei que eu sou amado. Porque a natureza vai falar para que você e eu venha nos esconder atrás da árvore, sim ou não? William, o que você quer dizer com se esconder atrás da árvore? Se esconder atrás da árvore é a síndrome de Adão. Culpar os outros é a síndrome de Adão. William, como que isso biblicamente? Quando Adão pecou e comeu do fruto, e Deus foi ter com ele, como todos os dias, na virada dos dias, Deus vira para Adão e fala: Adão, onde você está? Onde você está? Eu estou te procurando, nós temos um horário marcado, todo dia aqui nós andamos, passeamos pelo jardim, e hoje eu não estou te vendo, onde você está? O que Adão responde? Estou aqui, atrás da árvore. Por que, Adão, que você está atrás da árvore? Porque eu pequei contra ti, porque eu fiz algo que não era para me ter feito. Ele teve consciência que fez algo errado, mas a consciência, a má consciência, através do pecado que ele cometeu, fez com que ele se escondesse daquele que o criou e que andava todos os dias com ele no jardim. Você já parou para pensar nisso? O Deus que criou Adão e ali se relacionou com ele de verdade, apaixonante, sabe, aquele desfrutar: Adão, os animais estão aqui, dá o nome para os animais, sabe, compartilhando de toda a criação com Adão. A Bíblia nos diz que na virada dos dias, eles se encontravam e eles passeavam pelo jardim. O erro de que Adão cometeu foi tão forte para a consciência dele, que agora ele teve medo daquele homem, entenda aqui, daquele Criador de Deus que o criou. Como isso pode acontecer? Você desfrutava do amor, diz amém. Eu e você desfrutamos do amor. E às vezes, por causa de um erro, você acha que Deus já não vai te amar mais, que Deus vai te castigar, que Ele está preparando uma cilada para você. Isso é síndrome de Adão. E aí Adão, quando sai de trás da árvore, Deus fala com ele. E aí, o outro reflexo da síndrome de Adão, uma má consciência, é o quê? É não assumir a responsabilidade, virar e falar assim: foi a mulher que você me deu. A mulher que você me deu que me fez pecar. Conhece essa passagem, sim ou não?
Então, uma coisa que a natureza pecaminosa deturpou na nossa consciência é, primeiro, ter medo após o erro. E depois que o erro é descoberto, é não assumir a responsabilidade e culpar o outro. Ah, sabe por que a minha vida não dá certo? Porque meu pai fez isso. Ah, por que minha vida não dá certo? Porque minha mãe fez isso. Ah, por que minha vida não dá certo? Por que as coisas não andam? Porque fulano, bertano, ciclano. Ah, não. É assumir a responsabilidade. E hoje eu quero dizer, assumir a responsabilidade, sabe o que é? Eu me afastei de Deus. Repita comigo, eu me afastei de Deus. Eu me afastei do propósito. Porque tem gente que está próximo de Deus, sim. Ali está orando, está se relacionando com Deus, mas está longe do propósito. Está longe do caminho, está longe do chamado. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa é estar próximo de Deus, outra coisa é ouvir Ele te dizendo o seu propósito e o seu chamado. Faz isso, faz aquilo, continua caminhando. Por muitas vezes nós estamos, lembra que eu já falei aqui? Por muitas vezes a gente está orando, está fazendo nosso devocional, mas a gente só fala, só lê e não escuta. Aí a gente acha que nós estamos próximos de Deus. Você pode até estar próximo, você só não está ouvindo. Você só não está sendo guiado e dirigido por Ele. Então nós precisamos compreender que Deus nessa noite, Ele quer nos tirar desse lugar. E eu quero denominar esse lugar, por exemplo, como o de trás da árvore. Eu quero denominar esse lugar como um lugar de culpa, acusação e condenação. E se aproximar dEle sem medo, sem culpa. Porque ao contrário do que nossos pais ou os nossos antepassados nos ensinou, Deus não castiga. Pelo contrário, Ele tem misericórdia para aqueles que se arrependem. Então, eu quero compartilhar com você o texto que vai nos direcionar nessa noite. Está lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 22. Hebreus 10, 22, diz assim: diante de todo esse contexto que eu falei, de toda essa introdução, olha o que Hebreus 10, 22 vai dizer. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Repita comigo, consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Diz amém. Conseguiu? Ah lá, é isso aí, meu filho, é isso aí. Então, o que o versículo 22 de Hebreus, capítulo 10, está nos dizendo é que existe então uma consciência culpada, sim ou não? Então, se nós temos uma consciência culpada, não tem como nós nos aproximarmos de Deus, não combina, não encaixa. Então o que nós estamos dizendo no tema da mensagem de hoje é que Deus nos liberta de uma má consciência. Por quê? Porque Ele quer te libertar de uma má consciência para que eu e você pudéssemos nos aproximar dEle. Então não adianta só nos converter, não adianta somente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, se nós não temos o desejo de transformar a nossa mente, a nossa consciência e tirar de nossos paradigmas que Deus castiga. Deus está falando, ei, olha só, está bem claro. Aproximemos de Deus com um coração sincero. Como que é isso? É falar as verdades para o Senhor. É dizer, Senhor, é assim, 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 assado. Estou destruído, estou chateado, estou magoado, estou nervoso, estou com raiva. Estou bem, estou amável. É chegar com um coração sincero. Ou também chegar e falar assim, Deus, errei. É como o filho pródigo chegou diante do pai, depois de cometer vários erros. Pai, errei, pequei contra ti e contra o Senhor. Não tem problema nenhum. Porque o que Deus mais quer ouvir da gente é isso. Pai, errei contra ti, pequei contra ti. Mais do que a gente ficar fazendo coisas certas, entenda aqui meu coração. Mais do que a gente ficar fazendo coisas certas, Ele está dizendo, eu prefiro muitas vezes do que você fazer coisa certa, é você se arrepender das coisas erradas que você fez. O grande problema de uma má consciência é que a gente erra e não percebe que nós erramos. E nós continuamos vivendo no erro. Por quê? Porque a nossa consciência ainda não foi transformada. A gente não deu liberdade para que a nossa consciência seja transformada. Antes de você conhecer Jesus, simples assim, vamos lá.
Antes de eu conhecer Jesus, eu tinha consciência já do que é certo e errado? Sim ou não? Você já tinha consciência do que é certo e errado? Sim ou não? Sim. Muitas coisas a gente tinha consciência do que é certo e do que é errado. Sim ou não? Mas depois, com o tempo, você não percebe, e aí aqui é a função do Espírito Santo. Qual que é a função do Espírito Santo? O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Não é o pastor, não é o líder de célula, não é ninguém. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, como que o homem é convencido do pecado? É se expondo à presença do Espírito Santo, porque é ele quem vai revelar. Sim ou não? Tem pecado que é diferente para mim do que para você? Sim ou não? Peguei vocês, né? Mateus já sabe disso. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e com a minha irmã também. Tem alguns pecados que são diferentes, que são pecados para mim, que não são pecados para você. William, explica isso melhor. Por quê? Porque tem pecados que vai me afastar de Deus, mas tem pecado que você vai cometer que não vai te afastar de Deus. William, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Pecado não é só pornografia, pecado não é só masturbação, pecado não é só vício, pecado é tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Então, pensando nisso, tem pecados que eu cometo que você não comete, sendo que você faz a mesma coisa. Por exemplo, estava conversando com a minha mãe, o Mateus também, o pessoal sabe disso. Eu vim do mundão, vim do samba, do axé, dessas coisas, baladeiro nato. Então, logo, tem pessoas que ouvem música do mundo e que isso não afasta de Deus. Tem pessoas que vai ali curtir o seu samba, curtir ali, sei lá o que você curte, só não curte funk, pelo amor de Deus. Esses funk depravados. Mas sei lá o que você vai ouvir. O que eu costumo dizer é sempre assim: presta atenção na letra. Presta atenção na letra. Se essa letra está te dando ânimo, está fazendo bem para o seu emocional, então ouve. Agora, se essa música está trazendo lembranças do passado frustrantes, está te machucando, está te ferindo, então tira ela. Mas no meu caso, eu não posso ouvir. Porque para mim se torna pecado. Por quê? Porque uma vez que eu escutar samba ou pagode, sabe o que vai acontecer? Minha mão vai começar a tremer. Sabe o que vai acontecer? Meu pé vai começar a entrar no ritmo do samba. Logo, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a assistir no YouTube dentro da minha casa. Logo, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar sabendo de um show que vai ter assim, assim, assim. Logo, o que vai acontecer? Eu vou querer ir para o show. Só logo o que vai acontecer? Talvez minha esposa não vai querer ir para o show. E aí eu chego lá e vejo uma novinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma coisa vai arrastando a outra. Então, talvez para o Mateus, ele ouviu um samba. Tem quantos anos, Mateus? 16 anos. Talvez para o Mateus hoje, ouvir um samba, para ele é indiferente. Ele consegue ouvir um samba hoje de manhã e chegar aqui e adorar na presença de Deus, tudo normal. Eu, se eu ouvir um samba domingo de manhã, eu já fico o resto do domingo perturbado. A minha oração já não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque aquele samba não sai da minha mente. Que eu estou falando com má consciência. Então aquele samba, aquele ritmo não sai da minha mente. Então eu não consigo orar, eu não consigo criar o esboço, eu não consigo ser totalmente impactado pela presença de Deus, porque eu cometi algo aqui. Faz sentido para vocês? Vocês estão comigo, sim ou não? Então isso para mim é pecado. Deus vai estar falando ao seu coração, o Espírito Santo vai estar convencendo você daquilo que tem afastado você de Deus. Às vezes é uma série na Netflix. Às vezes é muito tempo fazendo coisa no celular. Eu não sei qual que é a sua realidade. O que eu quero é que você chegue diante de Deus nessa noite com o coração sincero. Com o coração totalmente sincero, dizendo: Senhor, isso eu tenho percebido que tem me afastado da presença. E depois que isso adentrou na minha vida, eu percebi que eu comecei a me afastar de Ti. Faz sentido para você, sim ou não? O Espírito Santo vai te mostrar, o Espírito Santo vai te revelar nessa noite. Porque o que Ele quer é que nós nos aproximemos dEle. O texto está dizendo isso. Com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações purificados, aspergidos. E uma consciência não culpada. Quer ver o dia que eu e você nos sentimos mais amados? Se nós tivermos a nossa consciência tranquila. É o dia que nós erramos e nós estamos esperando a consequência do nosso erro, um castigo, algo terrível, e de repente você é abençoado. O amor do Pai te constrange. Aí você fala: meu Deus, como eu sou totalmente amado. Um exemplo que todos nós que estamos aqui já passamos. Eu e você, um dia, outrora, estávamos andando totalmente errado no mundo, sim ou não? E o que estava
à nossa disposição: inferno, maldição, percas, sim ou não? Infelicidade, era tudo isso que estava à nossa disposição. A Bíblia vai nos dizer que em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós ainda quando éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus. Se isso não te constranger, eu não sei o que vai te constranger. Porque uma hora que eu era inimigo dele, ele me amou. É fácil você amar quem te faz bem. É fácil você querer estar perto de quem te faz bem. Mas outrora a Bíblia está dizendo que eu amo aquele que é o meu inimigo, aquele que faz mal a mim, aquele que está cometendo erros que não era para ele cometer. Então eu provo o meu amor e que vou dar o meu melhor para ele. Isso é constrangedor. Romanos 8,1 também vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz amém. Você está em Cristo, sim ou não? Então, ora, nenhuma condenação há sobre você. Então, quem que te condena? É Deus, é Jesus ou é a sua consciência? Se a palavra está dizendo, agora se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há em mim. Ah, William, isso me dá legalidade para mim pecar, isso dá legalidade para mim errar? Não, pelo contrário, é o fator determinante para me constranger. Porque outrora Deus falou, mesmo que você errar e você pecar, você estando em mim, nenhuma condenação há sobre você. Então logo o que eu penso? Se esse homem que poderia me condenar, se poderia me julgar, não o fez, por que eu vou errar de novo? Alguns pegam esse versículo para continuar pecando. A Bíblia vai continuar dizendo que então Paulo, falando aos romanos, está dizendo, então agora porventura eu vou continuar pecando. Ele, pelo contrário, é para que eu e você tenhamos revelação de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais revelação, aleluia Jesus, quanto mais revelação eu tenho de quão errado eu era, quanto mais revelação eu tenho do meu erro cometido, mais eu vou conseguir desfrutar do favor imerecido de Deus, mais eu vou conseguir desfrutar da graça. Mas sabe o que acontece? Por muitas vezes nós não lembramos quem nós éramos, e aí então nós desvalorizamos o que Jesus fez. Faz sentido para você, sim ou não? Por muitas vezes nós não lembramos quem nós éramos, e faz bem às vezes não lembrar. Mas isso também tem um fator determinante de nós desvalorizarmos o que Deus fez por nós. Então, mediante a isso, eu quero contar uma história de um cara que cometeu muitos erros na Bíblia. Para ficar mais fácil, eu vou fazer essa pergunta para você. Quem você acha que cometeu mais erros na Bíblia? Pode falar. Quem que você acha que cometeu, um personagem bíblico que você acha, Mateus, que cometeu mais erros? Quem? Davi. Você acha que foi quem, Mateus? Não sabe? Vai passando. Quem que você acha que cometeu mais erro? Pablo, quem que você acha que cometeu mais erro da Bíblia? Um personagem. Davi. Eu sabia. Não, quando Deus colocou no meu coração fazer essa pergunta, eu falei, mano, o pessoal vai falar Davi. Mas tem Sansão, né? Que errou. Mano, tem, né, Gideão nem tanto, mas tem, pode, vai. Eva. Então, assim, tem alguns personagens. Quer falar alguém, filha? Quer falar, vacilar alguém? Quer falar, Juan? Não, você errou. Ah, entendi. Então, esse é o cara. Como eu gosto de Pedro. Se a gente for olhar, um dos caras que mais errou na Bíblia foi Pedro. Talvez a gente fale assim, mas Davi pecou com Betseba, por isso que a maioria fala Davi, porque o pecado escracho mesmo, que foi escancarado, é de Davi com Betseba, sim ou não? Mas a Bíblia fala que ele era menina dos olhos de Deus, que o coração dele era segundo o coração de Deus. Então, ele errou, sim, mas um pecado escancarado. Mas Pedro, se a gente for olhar a história de Pedro errou demais. Mas você lembra a pergunta que eu fiz no começo? Quem aqui já errou tentando acertar? É aqui que Pedro se encaixa. Davi errou porque ele quis pecar. Ele foi conduzido ao desejo da carne, sim ou não?
Mas Pedro, ele não errou pelo desejo da carne. Ele errou tentando acertar. Ele foi um dos caras que mais errou tentando acertar. E hoje eu posso olhar aqui e falar assim, não vou falar que a minha vida tem a ver com Pedro. Mas quando Deus começou a colocar essa mensagem no meu coração, eu falei, tem algumas semelhanças. Tem algumas coisas. Porque a maioria de nós, principalmente quando nós nos convertemos, nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós erramos muito querendo ajudar Deus a fazer as coisas. Sim ou não? Nós queremos viver intensamente, e eu prego isso, viver intensamente, apaixonado, mas nós erramos muito, querendo acertar. E mesmo assim, se nós não tomarmos cuidado, os nossos erros, querendo acertar, vai nos transformar e cauterizar a nossa mente, trazendo culpa, acusação e condenação. E isso nos afasta da presença de Deus. Sim ou não? Quando eu perguntei aqui, quem já errou tentando acertar, todo mundo falou que sim ou não? E aí depois, não precisa me responder, mas aí depois que você errou, tentando acertar, você teve a consciência, você continuou a fazer, talvez de uma outra forma, com uma outra estratégia, você tentou fazer ou você parou? É aí que está a chave. Por muitas vezes a gente para, porque a gente errou, mas na verdade a gente não errou porque a gente queria, a gente só errou porque nós não ouvimos a orientação correta. E aí a gente para de viver o nosso chamado, a gente para de viver o nosso propósito, não porque Deus castiga, é porque nós estamos debaixo de culpa, acusação e condenação e paramos de ouvir a palavra de Deus, a direção. O que Deus está falando é assim, você errou, tentando acertar, eu sei, eu estou vendo, eu estou contigo, eu estou vendo a motivação do seu coração, então não para, continua. Se você continuar se aproximando livre de uma má consciência, você vai conseguir ouvir para agora poder acertar. Simples assim. Diz amém? Mas nós queremos parar. O desânimo vem, a frustração vem, palavras de condenação vem, pessoas que você estava esperando te amar, te consolar, te proteger, aí vem te afrontar, vem testificar as palavras de Satanás, que você não pode, que você não vai conseguir, que isso não é para você, que você está sonhando muito alto. Sim ou não? Então o que eu estou querendo dizer para você, se livra nessa noite dessa má consciência, porque o que nós estamos falando aqui é de erros que você tentou acertar. E isso, por muitas vezes, te afastou de Deus. E eu vou contar aqui rapidamente a história de um cara que para mim mais errou na Bíblia tentando acertar, que é um homem chamado Pedro. Eu gosto de Pedro. Só que eu não vou abrir todos os versículos aqui, porque para elaborar, contar, ministrar sobre essa história, nós precisaríamos navegar nos 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu vou contextualizar aqui, você conhece a passagem e você vai navegar comigo, sim ou não? Vamos junto, para você entender o que Deus quer para nós no final dessa palavra. Um homem chamado Pedro, então, uma vez chamado por Jesus, você conhece a passagem lá em Lucas 5, chamado por Jesus, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, se transformará em pescador de homens. Eu quero dizer nessa noite que você está no lugar de transformação, diz amém? Se você deseja ser transformado, sair de pescador de peixe e se transformar no pescador de homem, em nome de Jesus, eu quero declarar que essa noite Deus vai te transformar em nome de Jesus. Talvez você não seja um pescador de homem, mas o que eu quero é que você tenha a revelação que outrora a sua vida estava sem destino, a sua vida estava sem sentido. O que acontece em Lucas 5, mais do que um propósito, mais do que um chamado, mais do que uma pesca maravilhosa, é chegar a Pedro e falar, a sua vida estava sem sentido, e agora através dessa palavra eu vou resignificar a sua vida, e agora você vai começar a ver que a sua vida tem valor, não somente para você, não somente para sua casa, não somente para sua família, mas para uma igreja. Vocês vão entender lá no final. Com outras palavras está dizendo, Pedro, se você me seguir, você vai ver o quanto as pessoas dependem de você. Diz amém. E Pedro então recebe essa mensagem lá em Lucas 5. E qual era o cenário? O cenário era, havia praia, havia barco, havia areia, havia Jesus e havia uma frustração. Sim ou não? Repita comigo. Barco, praia,
praia e mar é a mesma coisa, né? Praia, repita, praia, areia e Jesus. E uma frustração. Qual que era a frustração? A noite inteira se esforçou. A noite inteira tentou. E não havia conseguido nada. Desculpa te tocar nisso daí. Mas quantas noites você já teve frustrada? E aqui eu não estou falando de noite. Entenda que eu estou falando do amar a consciência. Quantas vezes você tentou e não conseguiu? Mesmo tendo experiência, mesmo sabendo o que fazer, você fez e não conseguiu. Não deu certo. Esse é o cenário. Esse é o cenário de Lucas 5, onde Jesus encontra com Pedro. Então Pedro agora vai viver um tempo com Jesus e os discípulos, enfim. Mas o que eu quero transportar agora é para Lucas 22, e aí precisaria navegar pelos 4 evangelhos, mas eu vou resumir aqui. Então Lucas 22 vai falar da última ceia. Repita comigo, a última ceia. A última ceia, então, que o Senhor vai ministrar a última Páscoa e a primeira ceia. E então Jesus vai ser o ministrante daquela Páscoa. Jesus vai ser o ministrante da ceia. Você consegue imaginar isso? Você estar com Jesus e Jesus estar ministrando sobre Ele mesmo. Jesus está ministrando sobre o corpo e o sangue. Você já parou para pensar nisso? Eu só estou tentando te mostrar o que estava resignificado ali naquele lugar. O que estava acontecendo naquele ambiente. Não era simplesmente um ato religioso. Algumas coisas iriam mudar naquele dia. Amém? Algumas coisas iriam mudar naquele dia. E então, você pegando a junção dos 4 evangelhos, você vai conseguir compreender tudo o que aconteceu naquela ceia. Porque Lucas vai falar de uma parte, Mateus vai falar de outra parte, Marcos vai falar de uma outra parte e João vai falar de uma outra parte. Então, contextualizando, Jesus está ali com os seus discípulos e vai começar a última Páscoa e a primeira ceia. Então a Bíblia vai dizer que Jesus está ministrando naquele lugar. E você conhece. Ele pega o cálice e ministra sobre o cálice. Ele pega o pão e ministra sobre o pão. Ele está então fazendo um culto ali. Ele está ministrando ao coração dos seus discípulos. Ele está ensinando os seus discípulos. Muitas coisas estão acontecendo ali. Acabou de acontecer o lava-pés. Quem conhece aqui? Lava-pés. Jesus lava o pé dos seus discípulos. Está acontecendo coisa maravilhosa naquele ambiente. Tudo está indo muito bem. A Bíblia nos diz que depois de tudo isso, Jesus louvou. Você consegue imaginar Jesus adorando o nível da atmosfera daquele lugar? Porque a gente adora, a Bíblia vai dizer que os samaritanos, lá na passagem de João capítulo 4, vai dizer que os samaritanos adoram aqueles que não conhecem. Mas nós adoramos aquele a qual nós conhecemos. E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Sim ou não? Só que nós adoramos já nesse nível, em espírito e em verdade. Agora, imagine aquele que estava com o Pai o tempo todo. Imagine o nível da adoração. Você consegue imaginar? O nível da adoração, o nível que estava acontecendo naquele ambiente. Sim ou não? É o ambiente do céu. Ministrando corpo, sangue, ensinando, adorando ao Pai, que ele sempre foi um com o Pai. Imagina a cena. Só que a Bíblia vai dizer que depois de tudo isso, de toda essa atmosfera, Jesus começa a falar algumas coisas, e a Bíblia vai nos relatar lá em Lucas. Vê se você consegue projetar para mim, Juan. Eu quero separar só Lucas, a partir do verso 29. Não, 24. Vamos lá, acompanhe comigo no quadro, eu vou ler rapidinho. Lucas 22, a partir do verso 24. Depois de todo esse ambiente que eu falei, que estava acontecendo naquele lugar, na junção dos 4 evangelhos, vai colocar isso, eu quero falar com você sobre Lucas 24. Lucas 22, a partir do verso 24. Surgiu também, olha só, depois de um ambiente todo, surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Olha aqui, começa o negócio. Depois de um ambiente totalmente de adoração, um ambiente profético, um ambiente de transformação, começa então uma discussão, porque Jesus agora começa a falar: eu vou ser tirado do meio de vós.
Então logo quando fala que Jesus vai ser tirado do meio de vós, os 11, porque um já tinha sido retirado, mas enfim, os outros discípulos começam a dizer, já que Jesus vai, o nosso mestre vai, quem dentre nós será o maior? O que nós louvamos aqui? Às vezes nós estamos buscando título. Sim ou não? Às vezes a gente está procurando status. Para que as pessoas venham nos servir. Sim ou não? E aqui a Bíblia está dizendo, após a retirada, quando Jesus só mencionou que ele iria sair de cena por um tempo, os discípulos já esqueceram todo aquele ambiente profético, esqueceram toda aquela situação, e eu acredito que você está entendendo. Por muitas vezes nós estamos num culto de ceia, por muitas vezes nós estamos no culto de domingo, uma perfeita adoração, mas basta chegar segunda-feira, alguém pisa no seu calo, o que você já faz? Já sai e esquece tudinho o que você viveu no domingo, sim ou não? Você está aqui no ambiente profético, acaba o culto, o pastor vai falar com você e de alguma forma te confronta. Você esqueceu tudo que aconteceu no culto. Você sai daqui bravo, chateado com o pastor, sim ou não? Fala que não, por favor. Mas brincadeiras à parte, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa permanecer naquilo que nós estamos vivendo. Jesus então fala, vou me retirar, e então começa uma grande discussão, mesmo depois de um ambiente maravilhoso, qual deles seria considerado maior? Continuando o verso 25, Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Quem era o maior que estava ali na mesa? Jesus. E o que ele tinha acabado de fazer? Servir. O que ele tinha acabado de fazer? Lavar os pés dos discípulos. O que ele tinha acabado de fazer? Ele, como o maior, ele se colocou como o servo da casa. Você sabe que na casa sempre tinha um servo para lavar os pés da visita, sim ou não? Você já sabe, já ministrei, já falei sobre isso. Então Jesus, quando lava os pés, às vezes as pessoas estão falando, ah, que legal. E uma das coisas que a gente comete muito errado, mas muito errado. Um dia aconteceu isso comigo, eu não repreendi os meninos na hora, depois eu conversei e ensinei. Uma das coisas que acontece muito errado, agora parou, eu acho. Mas quando a revelação dessa mensagem, o que acontecia? Eu liderava a rede de jovens na época, e aí um dia, num culto de jovens, eles quiseram fazer uma surpresa para mim. E nessa surpresa, no meio do culto, eu estava pregando e tal, eles entraram com uma bacia de água e com uma toalha. E aí os líderes se posicionaram aqui no púlpito e colocaram a cadeira para me sentar. E eu particularmente, entendo aqui o meu coração, eu estava muito emocionado por aquilo que eles estavam fazendo, mas eu estava ciente que aquilo ali estava errado. Faz sentido para você, sim ou não? Eles me colocaram sentado e eles quiseram me honrar. E eles vieram, e eu estou falando isso para vocês não fazerem isso aqui, por favor. E aí eles me honraram. E aí vieram, acho que eram 5 líderes na época, vieram e cada um lavou os meus pés. Bonitinho. Lavaram, tal. E falaram, aonde você estiver, eu estou com você. Eu honro, estou demonstrando que nós somos um. E eu, amém, uau, continuei a mensagem. Uau, foi uma festa, tal, um chororô, tal, isso e aquilo. E aí, depois eu sentei com eles e eu falei, mano, foi muito bom. Mas eu preciso ensinar algo para vocês, para que vocês não cometam mais esse erro. Aí ele falou, o quê? Eu falei, ao invés de vocês terem lavado meus pés, era para vocês terem lavado o pé da sua equipe. Porque, entenda, na igreja você tem algumas hierarquias. Eu falei, entenda, aqui quem tinha que lavar os seus pés era eu, e você lavar o pé da sua equipe, não você me servir. É eu que tenho que te servir. Faz sentido para você, sim ou não? Então eu só mostrei para ele a inversão de valores. Eles estavam honrando segundo padrões do mundo. Mas no reino de Deus o padrão se inverte de honra. É o maior servindo ao menor.
No reino de Deus, é o maior servindo ao menor. Então eu falei para eles, ao invés de você honrar a mim lavando meus pés, por que vocês não foram lavar o pé da equipe de vocês? Quando foi na outra célula, os líderes tudo honrou. Tudo lavou o pé da equipe, dos discípulos deles. Falei, por quê? Porque a gente precisa ensinar o que é correto. É bom receber a honra. Talvez outro no meu lugar, não sou melhor do que ninguém, mas talvez outro no meu lugar teria recebido aquela honra e se enchido o seu coração. E falado, uau, minha equipe está comigo. Não, isso é padrão do mundo. O padrão do reino é o maior servindo ao menor. Jesus está dizendo, tá bom, com outras palavras, com amor, porque Deus sempre trata com amor. Ele está dizendo, vocês estão equivocados. Vocês estão com uma consciência deturpada. Estão comigo? Então faz sentido do tema da mensagem? Vocês estão com uma consciência deturpada. Porque vocês estão ainda vivendo com a consciência desse mundo, mas no reino a consciência é outra. A consciência, se você quer ser maior, você tem que servir primeiro. O maior tem mais condições de servir. É isso que Deus está falando. Se você quer ser o maior, então aprenda a servir. Jesus está falando isso e não só falando, Ele está dando como exemplo. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes digo, designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em trono julgando as 12 tribos, enfim. Verso 31, olha aqui, começa verso 31, está acompanhando comigo? Tá. Simão, Simão, o que Deus está falando? Jesus está falando, Simão, Simão, eu quero parar aqui rapidamente. Simão, Simão, eita, a hora está voando. Simão, Simão, o que isso quer dizer? Mas Jesus já não tinha mudado o nome de Simão para Pedro, sim ou não? Mas por que então Jesus agora está falando Simão, Simão? Não seria Pedro, Pedro? Por que está divertindo então Simão? Porque está havendo discussão. Discussão tem a ver com a sua velha natureza e não com a nova. Pedro representa a nova natureza, Simão representa a velha. Então quando Jesus está falando Simão, Simão, ele está dizendo, ei, esse comportamento não tem a ver com o caminho que eu tenho para você. Se você continuar discutindo, se você continuar com contenda, querendo saber quem é o maior, quem é o melhor, não vai se encaixar na vida que eu tenho para você. Você precisa se libertar desse tipo de pensamento. Ele está chamando a atenção de Pedro. Ele não fala para todos, mas ele fala para Pedro. Por quê? Porque Pedro é o que mais errou tentando acertar. Ele está dizendo, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, repita comigo, eu orei por você. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que Jesus está falando ali com Pedro? Pedro, é o seguinte... Você ainda está com uma consciência meio deturpada, mesmo andando comigo por um tempo, e por causa dessa consciência deturpada, por causa desse tipo de pensamento, Satanás vai peneirar a sua vida. Por causa ainda desse tipo de atitude, de comportamento, Satanás já pediu autoridade para peneirar você. E sabe o que a palavra está dizendo? O Pai deu. É difícil ouvir isso, né? Mas a palavra está dizendo, Ele pediu e o Pai deu, mas eu orei para que a sua fé não desfaleça. Você vai passar por alguns processos sim, mas você não vai desfalecer, diz amém. Porque esse processo vai servir para tirar toda a casca, toda a má consciência de você, que ainda habita em você, para que então você esteja pronto. Porque quando você se converter, quando você reconhecer, quando você entender quem você é, aí sim, ajuda os seus irmãos. O que eu quero dizer? Talvez você esteja aqui falando, William, eu estou pronto, eu quero viver os melhores dias da minha vida. E deixa eu falar uma coisa para você, é duro ouvir isso. Mas às vezes a gente ainda não está pronto para viver o que Deus tem para nós. Mas isso não é fator determinante para a gente parar. Mas pelo contrário, é para continuar, diz amém. Eu ainda não estou pronto, mas eu creio que Deus está me preparando. Eu ainda não estou pronto. E Pedro
mais uma vez errando, tentando acertar, ele vai dizer: como assim? Eu estou pronto. No verso diante ele vai dizer, no verso 33, mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ele está dizendo: você está errado, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir para a prisão e para a morte. E então Jesus falou: Pedro, você não sabe de nada. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí eu quero partir para o final. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, Pedro, você ainda não está pronto para viver aquilo que você está falando que vai viver. Você acha que está, mas você não está. Permita eu transformar você. Permita eu mudar, te libertar dessa consciência. E então, quando você conhece a história, a palavra vai nos dizer que Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus é morto, ressurreto. E aí lembra que eu falei do cenário? E eu já estou mudando, estou indo para o final. E aí então lá em João capítulo 21, vai nos falar desse mesmo cenário. Pedro então agora está chateado. Por quê? Porque aconteceu o que Jesus falou que ia acontecer, sim ou não? A terceira vez o galo cantou, ele ficou totalmente chateado, amargurado, arrependido. Eu tinha mais coisa para falar, mas já estou indo para o final. Jesus aparece 2 vezes depois de ressurreto, no meio de todos eles, e não toca no assunto. Se você conhece a passagem de João capítulo 20, você vai ver que Jesus aparece em meio aos seus discípulos. Pedro está lá, está chateado, está magoado, não consegue praticamente olhar para Jesus, porque ele sabe o que ele fez, mas Jesus não toca no assunto. O que Jesus faz? Juan, pode colocar a próxima imagem, por favor. O que Jesus faz? Ele adentra no lugar e fala: paz seja convosco. Porque antes de te confrontar, ele vai trazer paz ao seu interior, diz amém. Antes dele te confrontar, e eu coloquei isso, a linha que Jesus, Deus trabalha conosco é dessa forma: amor, intimidade, confronto e propósito. Repita comigo: amor, intimidade, confronto e propósito. Deus nunca vai te confrontar antes de você ter revelação do quão amado você é. Deus nunca vai te confrontar se você não estiver íntimo dele, mas também não vai liberar o seu propósito se você não for confrontado. Faz sentido para você, sim ou não? Às vezes a gente quer viver o nosso chamado, quer viver a vida com Deus, mas não quer ser confrontado. A gente não quer ser íntimo, a gente não tem revelação do amor. Então tudo aquilo que Deus fala ao nosso coração, nós temos como castigo e não como um confronto que vai nos direcionar ao propósito. Faz sentido para você, sim ou não? Então quando Jesus adentra nesse lugar, ele está dizendo o quê? Paz seja convosco. Pedro, eu sei como é que você está. Então antes de eu conversar com você e a gente tratar essa situação, eu preciso que você esteja em paz, que você não esteja com medo, livre da sua má consciência, achando que eu vou te castigar pelo erro que você cometeu. Sim ou não? Talvez eu e você, depois de ter negado Jesus 3 vezes, a gente não teria nem coragem de estar no mesmo ambiente que Jesus. Sim ou não? Mas Jesus entra e fala assim: paz, Pedro, está tudo certo, está tudo em paz. Primeira vez, segunda vez, Jesus adentra de novo naquele lugar, porque a primeira vez Tomé não estava, você conhece a passagem. Agora na segunda vez ele vai e confronta Tomé. Põe a mão aqui, ó, você está acreditando que sou eu, põe a mão aqui, você conhece a passagem. E Pedro está nesse ambiente, e mais uma vez Jesus não toca nesse assunto. Mas a terceira vez já não é num ambiente fechado. A terceira vez já não é simplesmente no ambiente que havia medo, mas é o ambiente da origem. Existia o que João capítulo 21 vai dizer que eles estavam no barco, após uma noite frustrada. Jesus estava onde? À beira da praia. E ali eles, mais uma vez, João capítulo 21, tendo trabalhado a noite inteira, tendo tentado pescar a noite inteira e não aconteceu nada. Mas Jesus está à beira da praia na manhã, depois de uma noite frustrada, e diz a mesma coisa: joga a rede pelo lado direito. E quando ele joga a rede pelo lado direito, o que acontece? João vira e fala assim: opa, conheço vós, eu já vivi isso. Começa a queimar de novo, começa a acender a chama de novo. João vira e fala assim: não é o mestre que fez isso a primeira vez?
A Bíblia vai dizer que teve uma pesca de 153 grandes peixes. Mas aqui o que queimou no coração deles não é a questão de, então um milagre vai acontecer. O que aconteceu dentro deles é, o Mestre está conosco de novo. O Mestre está conosco de novo. E quando ele vai para esse lugar, você conhece a passagem. Quando eles vão para esse lugar, eles estão lá na beira da praia. Aí sim, Jesus vai falar com Pedro. E aí acontece isso. Amor, intimidade, confronto e propósito. Você conhece a passagem? Já quero terminar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Sim, eu te amo. Aí quando pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, com outras palavras, ele está dizendo, não adianta eu falar, porque o Senhor sabe todas as coisas. Não adianta eu colocar da boca para fora aquilo que o Senhor já sabe que está no meu coração. E aí então, Jesus libera. Então agora sim, apacenta as minhas ovelhas, diz amém. Depois do amor que vem através da paz, paz seja convosco. Depois da intimidade, chamando eles para perto novamente, à beira da praia, no mesmo cenário da frustração, chamou para perto. E agora então teve o confronto. O que é o confronto? O confronto agora é a cura da mente cauterizada de Pedro de uma má consciência. Faz sentido para você, sim ou não? Então agora, Pedro, agora sim, você está livre da má consciência. Então agora sim, você está apto a viver o chamado e o propósito que eu tenho para você. Então agora sim, você reconheceu que eu sei todas as coisas. Agora sim você sabe que eu te amo. Agora sim que você sabe que não há castigo sobre os seus erros. Agora sim que você abriu o seu coração dizendo que me ama e que você sabe que para tudo acontecer, você depende sim da minha vida fluindo em você. Então agora sim, você entrou no caminho de viver o propósito. Apacenta meus cordeiros, apacenta minha ovelha. Com outras palavras, inicia sim agora a sua igreja. Depois disso você sabe a história. Pedro vai curar um homem que está à beira da sinagoga há muitos anos. E esse homem começa a testemunhar de Pedro, e Pedro vai testemunhar de Jesus. E ali começa o chamado de Pedro, vivendo aquilo que Deus decretou sobre a vida dele. 3.000 homens se convertem, depois 5.000 homens se convertem, e ali começa a igreja. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Pode apagar as luzes.